Senhoras e senhores, vídeo 148 do canal. Então, se inscreva, deixe o seu like e vamos seguindo aqui com a nossa leitura da Bíblia, começando pelo segundo livro de Samuel, capítulo 13, que está aqui na página. Vamos para a página seguinte, então, para iniciar a leitura. Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Amnon, filho de Davi, namorou-se dela. E angustiou-se Amnon até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem e parecia impossível a Amnon fazer qualquer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou: Por que tu de dia para dia tanto emagreces, ó filho do rei? Não mo dirás a mim? Então lhe respondeu Amnon: Ama Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Tornou-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. E tomou a panela e os tirou de diante dele. Porém ele recusou comer. Disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os 2 bolos que fizera, levou-os à câmara ao seu irmão Amnon. Quando lhe chegou para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. Disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu: Não há razão para me despedires. Maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos, mas, chamando o moço que o servia, disse-lhe: Deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isto. Assim ficou Tamar, desolada, em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ele ter forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei e disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão instou com ele. Todavia ele não quis ir, mas deu-lhe sua bênção. Disse-lhe Absalão: Ao menos deixe ir conosco Amnon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: Para que iria ele contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, este deixou ir com ele Amnon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem aos servos, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, eu vos disser: Feri Amnon, então matai-o. Não tenhais medo, eu não sou quem vos ordenou. Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e, rasgando suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram suas vestes.
Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe: Não presumo, meu senhor, que mataram todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, o pesar que morreram dos filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão, porém, fugiu, e o mancebo que estava de guarda, levantando os olhos, orou, e eis que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, ao lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando sua voz, choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ter com Talmai, filho de Amiú, rei de Gesur. E Davi pranteava seus filhos todos os dias. Tendo Absalão fugido para Gesur, esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Então aqui uma passagem contando filhos do rei Davi, né, tendo situações meio complexas, Amnon tendo relações com a sua própria irmã, Absalão não gostando que ele forçou-a a ter essas relações, acabou matando Amnon. Então um pouco de situação complexa, mas que também a gente vê bastante nessas histórias e de outras culturas também, né? Então vamos agora para o segundo livro de Samuel, capítulo 14. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz e lhe disse: Ora, finge que estás de nojo, põe vestido de luto, não te unjas com óleo e faze-te como uma mulher que há muitos dias chora algum morto. Vai ter com o rei e fala-lhe desta maneira. Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta, pois, indo ter com o rei, prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me, ó rei. Ao que lhe perguntou o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade eu sou uma viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo, e não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos assim também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem a meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei em seu trono. Tornou o rei: Quem falar contra ti, trazemo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não prossiga na destruição, e não extermine a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um cabelo de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor? Respondeu ele: Fala. Ao que disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois, falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se podem juntar mais. Deus, todavia, não tira vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, e porque o povo me atemorizou? Pelo que dizia a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar a herança de Deus, tanto a mim como a meu filho. Dizia mais a tua serva: Que a palavra do rei meu senhor me deu um descanso. Porque como anjo de Deus é o rei meu senhor, para discernir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei à mulher: Peço-te que não me encobras o que eu te perguntar. Tornou a mulher: Fale agora, ó rei meu senhor. Perguntou, pois, o rei: Não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei meu senhor, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar a feição do negócio é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que faço o que pedes. Vai, pois, e faz voltar o mancebo a Absalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei. E disse o Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesui e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse o rei: Torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença.
Tornou, pois, Absalão para sua casa e não foi à presença do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. E, quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 ciclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então Absalão manda chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos: Vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio ter com Absalão em casa e lhe perguntou: Por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe: Eis que te enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei e dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora veja, pois, eu a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei e lhe disse. Então o rei chamou Absalão e ele entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Então, depois da fuga, de ter fugido para que nada lhe acontecesse, para que Davi não se vingasse dele por ter matado seu irmão, Absalão volta com a ajuda de Joabe, que conta uma história em relação a questões de vingança também, que Deus propõe a vida e não a morte. Meio que Davi perdoa Absalão sem vê-lo por 2 anos e agora eles se encontram a primeira vez depois deste período. Vamos agora para o segundo livro de Samuel, capítulo 15. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava assim e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu ao cabo de 4 anos que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor, na verdade, me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens que tinham sido convidados. Mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. Também Absalão, enquanto ofereceu seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: O coração de todo Israel vai após Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque de outra forma não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair. Não seja caso que ele nos apanhe de súbito, e lance sobre nós a ruína, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Assim saiu o rei com todos de sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam na última casa. E todos os seus servos iam ao seu lado. Mas todos os quereteus e todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que o seguiram de Gade, caminhavam adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e exilado. Torna a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a vaguear? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, Elei, e contigo teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse:
Vive o Senhor e vive o rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali também estará aí estará também o seu servo. Então disse Davi a Itai: Vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o giteu e todos os seus homens e todos os pequeninos que havia com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. E o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. E chegou a Abiatar, e veio também Zadok, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus. E puseram ali a arca, até que todo o povo acabou de sair da cidade. E disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e a sua habitação. Se ele, porém, disser: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça-me o que lhe bem parecer, disse mais o rei a Zadok o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Volta, pois, para a cidade em paz, e contigo também teus 2 filhos, Ahimaaz, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede, eu me demorarei nos vales do deserto até que tenha notícias da vossa parte. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Então disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Ora, aconteceu que, chegando Davi ao cume, onde ele se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então a conselho de Aitofel. E não estando ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, portanto, tudo o que ouvires da casa do rei lhes dirás. Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Ahimaaz, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me avisareis de tudo o que ouvides. Uzai, pois, amigo de Davi, voltou para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Então Absalão, meio que talvez como uma situação de incômodo, revolta, quis tomar Israel para si, né, e aos poucos foi ganhando o coração da população, fazendo com que Davi fugisse, né, fugiu para as montanhas, né, sabendo que ele estava perdendo espaço para evitar morte, está fugindo e com medo de muitas pessoas que pudessem lhe trair, ele sempre pedindo alguma coisa, pedindo para que voltem, que lhe poupem a vida, né? Meio que suplicando para que ele não perca a vida, né? E que todos fiquem com o seu filho, Absalão, em Israel como novo rei. E ele fugindo, certo, gente? Então, nossa história hoje para por aqui. Lembrando novamente, likes, inscrições e comentários são muito importantes. E nos vemos no vídeo de amanhã. Até lá!